Olá, este é o podcast Saberes e Letras, o canal de quem gosta de ler, aprender e ensinar. E aqui você vai viajar por mais um livro, conhecer autores e obras para compor o seu acervo pessoal e profissional. Eu sou Gisele Oliveira, professora mestra em literatura brasileira. Vem com a gente se aventurar por mais uma obra literária. Foi num lindo dia de sol que nasceu o último dos filhotes da pata. E o espanto foi geral. Quack! Ele é feio, é diferente de todos. Adivinha aí que história é essa? O patinho feio? Acertou. Mas a pergunta era muito fácil, porque eu tenho certeza que você já escutou essa história antes. 1843 foi o ano da sua primeira publicação e de lá para cá ela se tornou um dos clássicos da literatura mais lidos no mundo. Seu autor, Hans Christian Andersen, faz parte do nosso imaginário infantil. Foi ele que escreveu A Roupa Nova do Rei, A Pequena Sereia, A Princesa e a Ervilha. São narrativas tão conhecidas que já ganharam diversas releituras. Mas será que ainda há espaço para essas histórias do mundo de hoje? Quem conversa com a gente é Bia Vilela, autora de várias adaptações de clássicos infantis, inclusive Patinho Feio, da Paulinas Editora. Bia, bom dia! Olha só, a gente está vendo aqui que você tem diversos livros editados. Só pela Paulinas saíram O Grande Rabanete, que eu amo, Quem Pegou o Pão na Casa do João, Cadê? Os Músicos de Bremen, João Pé de Feijão, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos e o Patinho Feio. Eu esqueci algum, são muitos. Quando você, uma veterinária e designer, se descobriu escritora? Oi, bom dia. Eu agradeço o convite pelo podcast e vamos conversando. Não, você não esqueceu nenhum dos livros. Eu tenho um projeto grande com a Paulinas que a base maior é refazer contos clássicos, repensar e fazer do meu jeito, né? Então, por isso que na turma da Paulina são livros, a maioria são contos clássicos, e tem o Cadê e o Quem Pegou o Pão da Casa do João, que não é um conto clássico, mas é tipo uma parlenda, ele é voltado, ele tem a base de uma brincadeira popular. Quando comecei, essa é a pergunta? Quando você se descobriu escritora? Eu não me descobri escritora. Quem me descobriu foi a Paulinas. Foi uma história muito interessante, porque eu precisava no meu portfólio ter algo relacionado a livros, porque eu sou designer também, né? Então, no meu portfólio, eu queria apresentar que tivesse capas de livro, um projeto gráfico, algo para poder ter mostrar para as editoras. E eu pensei assim, vou escolher Os Três Porquinhos, que é a história mais conhecida de todos, e mostrar no meu portfólio, né, como eu penso Os Três Porquinhos. Como que eu penso ele graficamente, como que escrever ele é importante para mim. Então, eu tentei fazer do meu jeito. Aí, eu encontrei as irmãs Cipriane e irmã Maria Alexandre, da Paulinas, e fui levar esse livro, na esperança de que algum dia eles me chamassem para algum projeto. E elas gostaram tanto que falaram, nossa, amamos esse livro, podemos publicar? E eu não estava esperando. E óbvio que eu aceitei, e teve todo um processo de aceitação interna, né, como todos os livros que saem de verdade. E aí eu foi meu primeiro livro.
virei autora, no modo autora de livro foi aí, na Paulinas. Que ótimo. Olha só, Bia, O Patinho Feio foi escrito por Andersen na Europa do século XIX. Por que você escolheu essa obra para fazer uma releitura? O que te chama a atenção nessa obra? Você como escritora, você como designer, o que te chama a atenção nessa obra? Patinho Feio, para mim, foi um desafio interno, porque eu não gostava dessa história. Claro que, na época, ela tem toda a relevância e o jeito de falar que era propício para a época. Mas me incomodava muito a história de ser o belo, né? De você virar um lindo cisne. Então, eu não gostava do final. Por isso, demorei muito para fazer. Aí, eu comecei a estudar, li ele várias vezes e falei, olha, é um conto muito importante e eu posso tentar fazer de um jeito que amenize a questão do belo, né? Porque a questão do belo não é só física, ela é emocional, ela é muito interna. Então, eu fiz o reconto, mas eu dei um jeitinho de mudar o fim sem mudar o fim. Então, foi esse desafio. E o meu Patinho Feio eu gosto muito. Não é porque é meu, mas assim, eu dei um jeito na minha cabeça para ele ficar mais agradável, pelo menos para mim. Então foi a... eu também gosto muito. Olha só, Bia, a mensagem do Patinho Feio, ela já parece uma mensagem já conhecida, uma mensagem simples, uma mensagem já conhecida do público. O que a gente pode tirar dessa história, tirar de novo dessa história? Eu tenho uma coisa comigo que eu acho que, assim, quanto mais a gente mergulha num livro, ou quanto mais a gente observa uma coisa, mais a gente tira coisas dela, né? O Patinho Feio, a princípio, parece muito simples, mas ele tem muita mensagem profunda lá dentro, né? Por exemplo, toda essa aceitação que ele tenta ser aceito nos grupos, e os grupos, ele não vai bem, aí ele vai embora, aí ele tenta outro grupo, as pessoas, ou os patos, os animais não querem ele, manda embora também. Tem muitas coisas aí dentro. Pode desde ser uma questão interna de você crescer e vai se achando quem é o meu grupo, aonde eu me pertenço, aonde eu me sinto pertencer, até de fato lugares onde a pessoa vai muito tranquila, mas o grupo não aceita. Então, assim, a aceitação, ela pode ser tanto do grupo quanto de você mesmo, de você se ver ali dentro, você se pertencer naquele lugar. E ao longo da história do Patinho Feio, ele cresce e ele vai tomando decisões, tipo assim, esse lugar não é o meu canto, eu vou embora. Até uma hora que ele fala, uma hora do livro que fala assim, ele se defende, ele fala, olha, eu não sei botar ovos e eu não sei miar, e de fato ele não pode botar ovo porque ele é macho e ele não mia porque ele é pato, mas ele fala, mas eu sei nadar e posso voar. Então, assim, ele vai crescendo até no discurso dele. Então, a mensagem não é tão simples quanto parece. Tem muitos envolvimentos ali dentro. E isso é muito legal. A criança e o adulto podem ir descobrindo conforme vão observando e se envolvendo com a história. Até a própria necessidade, Bia, dele tomar uma decisão também. Parte de uma decisão dele, né? De um movimento dele também. Né? Exatamente. E essas decisões, elas vão melhorando, né? Ao longo no começo ele só sai, depois ele argumenta, ele começa e aí ele também tem uma sacada muito legal na hora dos marrecos, porque fica perigoso, ele fala, não, nesse lugar perigoso eu não vou, eu vou sair. Então são muitas coisas bacanas que tem dentro do livro que dá para observar e dá para a pessoa ir percebendo aos poucos, né? É isso. Você acha que
Todo mundo tem seu dia de patinho feio? Você acha que você também tem dias que você se sente patinho feio, Bia? O que você faz nesses dias? Com certeza, todo mundo tem seus dias. Eu acho que essa coisa de pertencer, da gente ter medo de ser julgado, é o tempo todo. Tudo que é muito novo, tudo que é desconhecido, a gente tem medo, né? Qualquer emprego, qualquer primeiro dia é um dia de excitação, mas é um dia de medo, de apreensão. Então, são sentimentos duplos ao longo da vida. E isso a gente tem diariamente. Você vai viajar num lugar novo, nossa, será que vai dar certo? Será que alguém vai me receber? Não vai? Então, a gente tem que trabalhar essa questão o tempo todo. E é normal, né? É um medo normal. É pisar devagar nas coisas, né? Então, eu acho que todo mundo já se sentiu, né? Patinho feio, se sente, e é normal. E o que a gente faz nesses dias, né? É normal, e o que a gente faz nesses dias? Que a gente se sente patinho feio. Cada um vai ter seu recurso, né? Alguns não avançam, outros tentam, né, ficar um pouco reflexivo e pensar. Eu acho que outros já buscam ajuda, né? Então, assim, isso é muito individual. Mas é bonito, faz parte, né, do ser. Ótimo. E o Patinho Feio, ele é um clássico da literatura infantil mundial. Um livro super conhecido. Ainda há espaço para ele na sala de aula? Ainda há espaço para essa história no coração das crianças, Bia? Eu acho que todo conto clássico, ele só é clássico porque ele atinge as pessoas de uma maneira atemporal. Então, não importa se foi em 1900, em 2000, são questões básicas. Eu imagino isso, né? Eu não sou super especialista, mas são questões básicas e por isso que os contos continuam, por isso que eles cativam as pessoas e as crianças e os adultos, porque está falando de coisas que é de cada um, né, que faz parte do ser humano. E eu acho o Patinho Feio um dos livros muito importantes para a gente repensar o ser humano, o grupo, a inclusão, a aceitação das pessoas, de como cada uma é. E também, assim, às vezes a gente vai num lugar que a gente não é dali também. Não é obrigado a todo mundo... Eu não sei, eu penso um pouco assim. Nem todo mundo... Às vezes o grupo é fechado, você tenta, não entra. Então, às vezes o grupo não está te querendo, né? E pode ser que passe um tempinho, o grupo te queira. As coisas são muito variáveis, a gente cresce, os grupos crescem. Então, a gente tem um grupo da veterinária, por exemplo, que é muito interessante. Durante a escola era uma coisa e o grupo se aceitou muito mais depois, né, como um todo. Então, as panelinhas se sumiram nos grupos atuais. E é assim, eu acho que é um livro extremamente fácil de trabalhar com criança em sala de aula, por isso, para todo mundo observar que todo mundo tem suas coisas boas. É questão de ir procurando e a pessoa também ir se impondo o que ela tem de gostoso, o que ela pode ser que é ela e não é a cópia do outro. Né? São muitas coisas. E sobre o processo de criação, né, desse livro, o que você pode contar para a gente? Foi muito divertido. Eu gostei demais porque eu sou designer, né? Então, esses são os grandes desafios, assim, graficamente, como que eu ia como que eu ia, em termos gráficos, como que eu ia diferenciar cada um dos animais que tem aqui dentro. Então, temos pato, tem o próprio patinho feio, que é um ganso, né? E tem os marrecos, e aí eu fiz eles com formas geométricas. Então, o patinho feio, ele é basicamente formado em triângulos, os patos são semicírculos, os marrecos são retângulos,
E aí teve uma diferenciação. E eles são feitos só com a borda. Então, a parte interna não tem cor. Aí a borda é preta. Por quê? Porque eu não queria dar cor no final. Eu não queria que o patinho fosse um lindo cisne branco ou um lindo cisne negro. Tanto faz. Ele era simplesmente um ser que se achou no meio do grupo e foi aceito, né? E o grupo aceitou ele. E outra coisa que foi muito difícil é o conceito de beleza. Como é que eu ia fazer o pato lindo e o pato feio, né? Então, foi um desafio enorme e muito gostoso. Depois, o livro é cheio de onomatopeias. Então, os patos, eles falam quá, 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 quá. Então, tem uma brincadeira da própria fala dos animais, né? Tem uma hora que tem várias onomatopeias no meio do livro. E isso é bem divertido, porque a gente estimula a fala e a brincadeira também, né? Torna o livro um pouco mais leve. Então, foi tudo isso, foi ótimo. E como eu busco também, eu faço tudo, né? Então, os fundos, o jeito da letra, tudo isso são escolhas para agregar e ajudar na leitura da história. Quer dizer, a leitura não é só escrita, mas é uma leitura visual também. E bem legal. Olha, sabia? Você está trabalhando em algum projeto atualmente que possa contar para a gente? Tô. Eu tô tentando fazer um livro para Paulinas, mas eu tô estudando os contos clássicos, porque tem que ser um que atinja meu coração. Eu só consigo fazer coisa que eu me apaixone, senão eu não faço. Então, nesse processo, ele é lento, a escolha do conto, né? Eu já tenho um que eu gosto muito, mas eu estou precisando me amadurecer um pouquinho para chegar nele. Eu já tentei, parei um pouco. Agora eu dei um tempo nesse conto que eu estou tentando fazer para ver se eu cresço um pouco e eu consigo chegar no nível que eu quero. E eu tenho um projeto que eu inventei o ano passado. Na verdade, eu tive coragem de chamar as pessoas para o projeto. Eu já tenho essa ideia há muito tempo. É bem essa coisa de patinho feio, né? Tipo, eu acreditava que era ótimo, porque é uma coisa que eu venho percebendo, né, conforme os professores conversam comigo, os pais me mandam coisas das crianças. Toda hora eu recebo coisas, né? Crianças que o pai avisa e a mãe que, tá lendo o livro, gostou. Muitas crianças especiais que também gostam dos meus livros, e isso me encanta profundamente, porque eu consigo chegar neles. E escolas, né, professores. Então, toda semana eu recebo e fui observando. E fui observando também a maneira com que eu lido com o livro. Então, eu criei o Projeto Ninho e convidei inicialmente 13 professores para fazer parte do Projeto Ninho, com todas as ideias que eu tive. E foi muito bacana. Eles gostaram e fizeram projetos. E a escolha são 3 livros e as pessoas têm que trabalhar com os mesmos livros. Cada um escolhe um livro só, né? Um dos 3. E aí os professores trabalham com várias faixas etárias. Então tem o professor... Porque agora já estamos na parte 2 do Projeto Ninho, onde tem mais de 40 professores com muitas escolas. E no Brasil inteiro tem, acho que 13 estados diferentes representados no Grupo Ninho. E eles estão trabalhando diretamente com criança. Então é muito bacana, porque às vezes o mesmo livro, no da Paulinas, no caso é o Grande Rabanete, né? Ele atinge desde criança de 2, 3 anos até criança de 10, 8. E cada professor trabalha uma área do livro. O livro vira a base, mas é uma base, e eu falo nesse projeto que o livro é um brinquedo de ideias. Então, quando você percebe que o livro nada mais é diferente do que qualquer outro brinquedo, tudo fica mais relaxado. Porque a partir de uma colher de pau, a criança inventa sons, inventa brincadeiras e muitas coisas. O livro é a mesma coisa, só que o livro é um brinquedo de histórias.
Então, conforme você vai abrindo, você vai tendo ideias junto com as ideias do livro. E esse é o Projeto Ninho, falando muito básico, né? Tem muitas outras coisas. Mas a ideia final do Projeto Ninho é mudar o conceito e que as crianças e os adultos brinquem com o livro. E a partir daí, eles comecem a gostar de outros livros, outras literaturas e outros autores. Então, não é só tudo sobre Bia Vilela, mas é tudo sobre livro. Então, o professor feliz, ele vai trazer essa alegria para a criança, a escola, o grupo vai gostar disso, vai voltar, e a partir daí começa a querer buscar novas histórias e novas oportunidades, novos conhecimentos com outros livros. Então, esse é o Projeto Ninho. E eu coloquei no meu Instagram e no Facebook vários desses resultados, né, em termos gráficos, porque às vezes nem tudo você consegue trazer para o visual, mas agora com esse projeto com mais professores e mais escolas, eu vou só no final do ano, a gente vai começar a compilar o que cada um fez para tentar trazer para as redes sociais, porque o que a gente quer é ajudar o adulto a ajudar a criança. Porque a criança de hoje é o adulto daqui a pouco. Então, assim, todos têm que ser valorizados. Tanto o adulto pai e mãe, adulto família e adulto professor, educador, ou seja lá quem tiver com a criança. Então, isso faz muito parte do Projeto Ninho, tirar de dentro de cada adulto o que ele tem de bom e de umas coisas que ele gosta, e ele trazer para as atividades que ele propõe a partir do livro um pouco da alegria dele. Então, nada é igual a nada, porque cada um é cada um. Quer dizer, somos todos iguais, mas somos todos diferentes. Então, a gente tem que aprender a se valorizar para valorizar o nosso trabalho e as crianças se sentirem valorizadas e especiais também. Então, esse é o Projeto Ninho. Eu falei muito resumido, né? Na verdade, o Ninho a gente faz vários encontros para ir passando isso. Mas eu estou colocando nas redes sociais, porque é uma oportunidade para um professor, ou mesmo para quem quiser trabalhar o livro de uma maneira diferente, né? E tem a literatura em si. Quer dizer, nem todo livro é para sair fazendo coisa. Tem livro que tem horas que é ler a leitura por si só, né? Num cantinho, eu quero relaxar, eu pego um livro. Isso é maravilhoso, né? Mas nem todos conseguem. Então, às vezes, tem que ter outras artimanhas para você chegar no livro. É isso. Ai, Bia, muito obrigada por esse bate-papo. Essa ideia do brinquedo de histórias é uma ideia linda. A gente agradece por esse encontro, né? E fica aí o convite para a gente bater mais papo. Eu que agradeço, foi uma delícia. Quando precisar, me chama outra vez. Gente, é linda demais essa ideia da Bia, que o livro é um brinquedo de histórias, não é não? Então, bora brincar de ler. O livro Patinho Feio, de Bia Vilela, você encontra no site paulinas.com.br. E por ali ficaram todos juntos. Se Patinho Feio era feio ou bonito, ninguém nunca mais falou sobre isso. É isso. O podcast Saberes e Letras quer ser sua companhia e aproximar ainda mais você da literatura infantil e juvenil de qualidade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!